Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o Teacher Ademir Ribeiro e vou acompanhar vocês ao longo dessa aula. Por falar em aula, hoje nós temos aí a nossa revisão e avaliação. Olha só. Então, nossa aula 9, vai tratar aí da revisão, e posteriormente da avaliação, referente aí à nossa primeira unidade. Vamos iniciar nossa revisão? Então, nossa revisão de hoje vai começar aí falando dos pronomes. Vamos relembrar o que é um pronome? Quando a gente fala de pronome, a gente tem uma técnica, que a gente utiliza, que é a troca pelo nome. Então, aquela palavrinha que eu substituo o nome é sempre um pronome. Só que tem um probleminha. Em todas as línguas, na língua inglesa não é diferente, as palavras se dividem entre verbo e nome. Ou é nominal ou é verbal. Então, o verbo ele reina sozinho, porque de fato é uma classe gramatical muito importante, a mais importante de qualquer idioma. E aí nós temos os outros que são nomes. Majoritariamente, nós estamos falando de substantivos, em língua inglesa nouns, nouns, e adjetivos, que são as qualidades, em inglês adjectives, ok? Então, todas as vezes que eu substituir uma palavrinha, o nome de uma pessoa, que vai ser um substantivo, claro, um substantivo próprio, ou então uma outra palavra por uma outra palavra, essa outra palavra que eu estou utilizando para substituir é sempre um pronome, tá certo? Então, pronome, memorize como a troca por um nome. Eu posso falar, por exemplo, João, ou então ele. Esse ele, eu estou substituindo a palavra João, certo? Ele é um pronome, porque eu estou substituindo um nome. E eu estou utilizando esse nome porque ele é, de fato, um substantivo próprio e o nome de uma pessoa. Então, para caracterizar bem essa informação aqui, tá bom? Então, o que seriam os subject pronouns? O que seria um pronome sujeito? Então, pronome é aquela palavrinha que eu substituo uma outra, e sujeito é de quem eu falo ou daquilo que eu falo dentro de um contexto. Todas as informações que eu passo, eu estou falando sobre algo ou alguma coisa. Esse algo ou alguma coisa vai ser sempre o sujeito, tá bom? E o pronome sujeito é quando eu tenho um pronome na função de sujeito. Normalmente, majoritariamente, ele vai estar no início da frase, tá? O sujeito normalmente inicia uma frase, uma oração, tá? Mas, a depender do falante, ele pode aparecer em outras posições, normalmente separados por vírgulas. Mas ali o contexto vai indicar de quem está se falando, tá? Mas normalmente ele vem no começo, tá certo? Então, subject pronoun é um pronome funcionando como sujeito, tá certo? Vamos para a definição. Então, a definição, subject pronouns are pronouns that act as the subject of a sentence. Uma tradução bem simples. Sujeito, o pronome sujeito, pronomes sujeitos, é um plural aqui, são pronomes que agem como o sujeito de uma frase, de uma sentence. O que é o sujeito, então? É de quem eu falo dentro daquilo, dentro de um determinado contexto. Sentence. Sentence é oração, tá, gente? Sentence é oração. O que é uma oração? A oração, ela difere da frase, porque a frase não precisa necessariamente ter um verbo, tá? Já na oração, eu preciso ter sempre um verbo, tá certo? Então, frase e oração se difere justamente nessa situação. Frase passa uma informação, mas ele não tem verbo. A principal característica das orações são os verbos que estão presentes nelas, tá? Todas as orações precisam de um verbo. Por exemplo, quando você dá bom dia para alguém, você não utiliza um verbo, mas você está utilizando aí uma frase completa, que passa uma informação para o teu interlocutor, no entanto, ele não tem verbo. Então, frase não tem verbo, oração precisa obrigatoriamente ter um verbo, tá bom? Voltando aqui então agora, gente. Nós já vimos então que os pronomes são aquelas palavrinhas que eu substituo por um nome, e eles também podem ser sujeitos, pode ser aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele objeto o qual estou me referindo dentro de um contexto, portanto, ele é aí sempre um sujeito, tá bom? O pronome pode ser também ou estar presente na função de sujeito. Vamos ver a lista dos nossos pronomes sujeitos. Olha só, eu tenho então I, eu, you, tu ou você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas e objetos. E aqui nós temos o plural, tá? We
nós, you, vós, they, eles ou elas. E aqui tudo, gente, é singular, tá bom? Singular quando tem um só, plural quando tem mais de um. O que é um sujeito singular? Sujeito que tem um só indivíduo, um só objeto, uma só coisa a qual estou me referindo, então ele é singular. Se tiver mais de um objeto, mais de uma pessoa ao qual estou me referindo, eu estou falando de plural. Por exemplo, nós, eu vou estar falando de mais de uma pessoa. Eu e mais alguém, pelo menos, vai dar plural, tá certo? Então, os subject pronomes são esses aqui. Em língua inglesa, I, you, he, she, it. O it é para ele, o ela, coisa e objetos, né? We, nós, you, they. Repare que o you pode ser você ou vocês, né? Nesse caso aqui, utilizando tal qual na língua portuguesa, o tu e o vós. Ele pode ser singular e plural. Quando isso acontece, é o contexto que vai indicar se eu estou me referindo a você ou vocês, tá certo? Outra informação importante, né? Relembrando que a primeira pessoa do singular, I, vai estar sempre grafado com letra maiúscula, independente da sua posição na frase, tá certo? Então, todas as vezes que eu me referir à primeira pessoa do singular, I, né, eu, ele vai estar sempre grafado em letra maiúscula, independente da sua posição. Tá certo? Ficou claro, então, gente, o que é um subject pronoun, um pronome sujeito? Vamos continuando aqui falando desse tipo de pronome, dessa classificação de pronome, tá certo? Então, tenho o pronome, né, que é uma palavrinha que eu substituo por um nome, e ele funcionando como sujeito. Esses são os exemplos aqui, né, de pronome sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Continuando aqui, gente, vamos lá? Olha só, ainda falando desse pronome, né, objeto, agora nós temos, aliás, o pronome, né, é aquela palavrinha que eu substituo por uma outra, só que ele tem uma outra classificação. No que nós vimos até agora, ele funcionando como sujeito, ou seja, o alvo, né, de quem eu falo, daquilo que eu falo dentro de um contexto. O objeto, ele também pode ser um pronome, aliás, o pronome ele pode assumir a função de objeto. Qual é a função do objeto? É ser complemento de um verbo. Tá? Alguns verbos que a gente utiliza, a gente precisa de um complemento. Esse complemento é objeto. E os pronomes também podem assumir essa função de objeto, tá? Aí ele vai modificar um pouquinho. Ele vai ser diferente do pronome sujeito, né? Aquele pronome sendo utilizado como sujeito. Se por um lado o sujeito vem logo no início da frase, né, da oração, o objeto vem sempre no final, porque ele vem sempre após o verbo, tá certo? Há casos onde, por questões aí de estrutura, né, e relacionado também a quem está falando, né, aí nós podemos encontrar o sujeito numa posição diferente, né, da habitual, ou então o objeto também estando em uma posição que não é aquela que normalmente é encontrado, tá certo? Mas isso depende, então, do indivíduo, de uma questão aí puramente estilística, né? Estilística, quando a gente se refere a esse termo, é referente ao estilo individual de cada um se comunicar. Às vezes, por exemplo, num poema, essa mudança é muito comum, tá bom? Então, via de regra, sujeito está no início, o objeto vai estar depois do verbo, tá? Os pronomes podem ser tanto sujeito ou objeto. E relacionado ao objeto que nós vamos ver agora. Olha só. Objeto, então, né, nós temos essa relação aqui entre sujeito, né, pronome sujeito, e objeto, pronome objeto. Objeto é complemento, sujeito é de quem eu falo, daquilo que eu falo dentro de uma oração. Então, eu tenho aqui o sujeito, o pronome sujeito, e o seu respectivo pronome objeto. Então, quando o pronome for objeto, ele vai aparecer dessa forma aqui, quando relacionado aí com a primeira pessoa, tá certo? E a tradução, me, mim. Aí eu tenho you, aqui eu não mudo, tá? E a tradução dele, lhe, o, a, te, ti, a você. Aí o contexto vai indicar ao qual deles eu estou me referindo, tá bom? He, ele é o pronome funcionando como sujeito, e o seu respectivo pronome objeto é him. Então, quando o pronome estiver na função de objeto, né, quando estiver relacionado à terceira pessoa do singular, eu vou utilizar o him, ok? Cujo significado, lhe, o, a, ele. She, eu vou ter her, aqui eu chamo a atenção, né, nesses dois casos aqui, para o H pronunciado com som de R, que é uma característica da língua inglesa.
She, o seu objeto correlato é her. Tradução, lhe a ela. E it não modifica, e esse it aqui eu utilizo, então, para falar de coisas, objetos, né? Sempre é bom fazer essa diferenciação. Ele tem a tradução ele ou ela, só que para coisas e objetos. E ele tem essas traduções. Lhe, o, a, isso, isto, essa, esta. Aí nós temos we, que é nós, né? O nosso objeto correlato é us. E a tradução nos, ok? Por exemplo, empreste-nos, né? Empreste-nos. Repare que ele é um complemento, né? Então, aqui é um pronome objeto, e se fosse em inglês seria us, ok? You, reitero aqui, né? Ele pode ser singular ou plural, pode ser você ou vocês, ele não modifica nem no singular nem no plural. Tradução aqui, vós, lhes, a vocês. E por último, they é o nosso pronome sujeito, né? O pronome quando está funcionando como sujeito. E then, quando ele está sendo utilizado como um objeto. Tradução, as, né? Que não precisa repetir, lhes. Tá bom, gente? Os aqui, tá? Seria os, então, as, os, lhes. Ok? Então, pronome sujeito, I, you, he, she, it, we, you. E o seu correlato, pronome objeto, seria me, you, him, her, it, us, you, them. Ok? Continuando na nossa aula, agora a gente vai para um outro tópico também interessante que dá bastante margem aí para aumentar o nosso vocabulário. Trata-se dos números, numbers, em língua inglesa, ok? Essa pergunta, então, já é uma informação. What's your phone number? É a pergunta que eu vou utilizar sempre para saber o número de telefone de alguém. Claro que eu posso falar de uma forma mais abreviada. Your number, aí depende também do contexto, mas essa é uma pergunta completa e que você pode utilizar em todas as situações para saber o número do telefone de alguém. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Agora, então, nós vamos ver esses números, que são sempre os números cardinais, tá? Os números que eu falo para dizer, né, o número de um telefone, eu vou utilizar sempre os números cardinais, que a definição é essa aqui, olha só. Então, cardinal numbers, números cardinais, expressam a quantidade absoluta de algo. Ele difere, então, os números cardinais dos números ordinais, ordinal numbers. Ordinal numbers, estou falando, então, de números que indicam a ordem, né, de algum indivíduo, de alguma coisa, né? Já os cardinais, eles dizem a quantidade absoluta de algo, tá bom? Então, nós temos what's your phone number, que é a pergunta, né, relacionado aí a pedido, né, a pergunta para saber qual é o número de telefone de alguém. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, que nós já vimos isso, tratando dos números, tá? Uma lista de números cardinais, né, dos números que vão de 0 até 100. Então, bastante atenção aí, ouvido bem ligado, né, para vocês aprendendo aí, já memorizando a pronúncia. E uma dica que eu dou, já vão repetindo aí conforme vocês forem ouvindo, tá? Os números são de 0 a 100. Só que não todos eles, né? Números chaves, números importantes, para facilitar o aprendizado, que memorizando esses números, a gente consegue falar todos os números de 0 a 100. Acompanhe. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Então, nesse vídeo nós vimos aí os números de 0 a 100, claro que não todos os 100 números, mas números que são específicos, né, que facilitam aí o aprendizado dos números. Primeira informação, memorizem de 0 a 20, tá? De 0 a 10 inicialmente, tá? Depois de 10 a 20. Lembrando que a partir do número 13, tá? Nós temos a terminação teen, que é adolescente em língua inglesa. Então, todos os números têm sua terminação em teen a partir de 12, aliás, 13 até o 19, tá certo? Então, essa terminação é característica e é justamente o período que, teoricamente, corresponde aí à adolescência de todos os indivíduos, né? Que é dos 13 aos 19, certo? Memorizou ali do 0 ao 20, né? Aí a gente vai para uma outra etapa. Os números que referente às dezenas têm sempre a terminação em TY. Então, 20, 30, 40 e assim por diante, tá? Aí lá no final, a partir de 90, 90, eu tenho 100, que é 100. E aí a gente já sabe todos os números de 100. Então, memorizou de 0 a 20, aí depois as dezenas até 100 e o número 100, você já sabe facilmente até 1000. Vamos dar uma olhadinha agora nas dezenas? Olha só. Então, eu tenho o 20, 20, or 20. Aí, todos eles, a característica das dezenas é a sua terminação TY. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. E aí, 100. 100, então, é 100. 100, 200. Seria, então, 2, tá? 200, 300, 300 e assim por diante. Então, segue aí esses números aí até 1000, tá certo? Então, lembre-se que os números de todas as dezenas têm sua terminação em TY. Vamos dar uma olhadinha agora nos números a partir de 100? Então, 100 é 100. 200, como é que fica? Vamos ver? Olha só, 200. Repararam na lógica? 300. 300, 400, 400, 500, aqui pulamos 500. Agora, como é que é 1000? Vamos ver? Olha só, 1000. Então, 1000 é 1000. Então, 100, a centena. 100, 1000, 1000. Ok? Então, 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante até 1000. Chegou em 1000, como é que é? 1000. Como é que é 5000? 5,000. Como é que é 10.000? 10,000. E assim por diante. Repararam que você já consegue identificar pela lógica os números aí até para mais de 1000, né? Tem 1 milhão, a gente seguindo aí essa lógica, tá bom? Aí memorizando milhão, que é milha, bilhão, bilha, já sabe todos os números ao infinito, tá bom? Perceberam como é fácil de memorizar os números em língua inglesa? Agora é prática, tá bom? Vamos ver um outro tópico gramatical que nós vimos ao longo dessa unidade, que é o verbo to be. O grammar topic, né? Verbo to be. O verbo to be é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou estar. Ele é bastante utilizado porque ele é um verbo bastante versátil. Eu utilizo em várias situações, em várias construções gramaticais. Vamos ver a forma afirmativa dele? Então, to be affirmative form, forma afirmativa. Eu tenho I am, eu estou. Repare que o am eu utilizo somente com a primeira pessoa. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ou ele está ou ela está, só que para coisas, objetos. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. E, por último, they are, eles são, eles estão. Então, repare que o verbo to be tem 3 formas. Ele se transforma em 3 diferentes formas. Am sempre com I. Aí o plural, olha só, plural sempre o are. E aí, nesse bolo aqui, eu coloco também o singular you, que pode ser você ou vocês. Então, por isso, ele tem a sua conjugação are. E aí, terceira pessoa do singular, he is, she is, it is. Ele, ela, ele ou ela, para coisas e objetos, eu vou utilizar sempre o is. Então, as formas do verbo é am, is ou are. O verbo to be vai ser uma dessas 3 formas quando conjugado no presente. Tá certo, gente?
Eu espero que tenha ficado bastante claro aí essa revisão e a gente vai encerrando por aqui.